Desde 2013, o Congresso Six Sigma Brasil elege a cada edição um profissional que tenha se destacado por sua atuação, talento e contribuição irretocável para a melhoria dos processos de gestão em seu segmento de atuação, influenciando positivamente o mundo da gestão. E temos o enorme orgulho de nossa galeria incrível de homenageados. Em 2013, Osiris Silva. 2014, Célio Bezola. 2015, Deval Munhoz. 2016, Ricardo Pellegrini. 2017, Cristina Palmaca. 2018, Sérgio Rial. 2019, Renato Garcia. E hoje temos a grata satisfação de estar aqui conosco, homenageado do ano passado, de 2021, o senhor da Caoa, Mauro Correia. Uma salva de palmas. Para conduzir inicialmente a cerimônia de homenagem ao profissional de destaque do 13º Congresso Internacional Six Sigma Brasil, neste ano de 2022, eu inicialmente quero chamar ao palco o nosso caríssimo Clóvis Bergamo, CEO da Six Sigma Brasil e idealizador deste evento que tanto vem contribuindo para a excelência na gestão no Brasil. Por favor, Clóvis, uma salva de palmas, senhoras e senhores. E ele não sabe que eu vou fazer isso agora, eu vou pedir uma salva de palmas porque ele é o aniversariante do dia hoje. Bom, eu queria primeiro agradecer a todos a disponibilidade, a generosidade de vocês, especialmente do Mauro, do Carbajo, de ter aceito essa oportunidade de estarem aqui, né? Então, a gente fica muito lisonjeado. E antes de começar rapidamente o que eu vou passar para vocês, tudo que a gente faz tem que ter um propósito. Então, a gente toca o hino porque tem um propósito. Qual é esse propósito? Nessa sala aqui é que vai se transformar o nosso país. Então, isso eu já comentei ontem, mas eu gosto de frisar. Vocês são agentes de mudança de nosso país. É uma responsabilidade que agora está na nossa geração. Então, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade e eu gosto de sempre estar lembrando dessa responsabilidade. Então, toda vez que vocês verificaram ontem vários corpos de conhecimentos, vão verificar hoje vários corpos de conhecimento, vocês têm que entender, ao internalizar esses conteúdos dentro das suas organizações, dentro das suas vidas, vocês estão efetivamente são agentes de mudança. É a nossa característica do nosso segmento ser um agente de mudança. E a gente fica muito contente quando a gente consegue verificar que aquele propósito, aquela mudança gerou um benefício para a sociedade, para a empresa. Então, eu acho que é isso que faz nos motivar, tá nessa 13ª edição, que todos sabem que não é fácil a gente fazer um evento com essa magnitude que a gente, graças a Deus, consegue fazer com o apoio de todos os profissionais, das empresas que nos apoiam, né, para mudar as coisas. Então, eu gosto de sempre dar um briefing de alguns contextos que eu visualizo. Então, hoje em dia, muito se fala da parte de meio ambiente, né? E a gente pode ver aqui nesse gráfico que eu coletei que 66% do nosso país, ele tem da área do nosso país é preservado, né? Então, verificar aqui que no nosso agro, lavoura, 7,8%. Então, você imagina uma coisa, se a gente alimenta 1 bilhão de pessoas com 7,8, o que aconteceria, né? O que aconteceria
se a gente aumentasse e tem espaço para a gente aumentar essa área sem mexer nessa área de preservação. Agora, eu vou tratar, como vocês são profissionais de negócio, eu vou dar uma outra visão desse conteúdo. Qual é essa outra visão? A partir do ano que vem, vocês sabem, a gente vai ter o mercado de carbono. Então, esse 66%, a estimativa que se faz é que gerará 100 bilhões de dólares anuais. Então, o que vai acontecer? Floresta em pé vai valer muito mais do que não estando em pé. Isso daí é uma mudança significativa no contexto da nossa sociedade. Eu gostaria de até arrojar: o Brasil é a Arábia Saudita do mercado de carbono. Aí você pega mercado de carbono, você pega o agro. Cara, tem que fazer muita coisa para não dar errado. Para dar errado, quer dizer, pega a indústria, as manufaturas, né? Então, a gente tem uma capacidade intelectual instalada aqui no nosso país, que a gente sabe que, todos vocês sabem, que ainda tem muita oportunidade, de evoluir. E aproveitar para comentar uma fala do ministro da Economia. Ele, com esse desarranjo das cadeias globais, hoje em dia está se chegando à conclusão, os países que são demandadores de serviços, né, de produções, que eles querem ter fornecedores próximos e confiáveis. Qual é um país que é próximo dos Estados Unidos e da Europa e é confiável? É o Brasil. Então, nós temos uma oportunidade, assim, absurda de ter um crescimento sem precedentes daqui para frente. Então, quando você olha um slide desse, um gráfico desse, se você olhar nesse prisma que eu falei, a gente está falando, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vão começar a ter empresários e grupos fazendo aquisição de crédito de carbono. Então, às vezes, ele tem uma planta na Europa, nos Estados Unidos, ele vai começar a ter que zerar a sua emissão através da nossa, além de ser um ativo para o ser humano, ambiental, ecológico, biodiversidade, ela vai ser um ativo de negócio, que até então ela estava lá, mas como é que eu gero valor agregado? Então, essa é a minha visão, tá? Por favor, próximo. Aí, agora eu vou falar um pouco do desafio que a gente tem. Então, o país, uma velocidade sem precedentes, implementou o 5G, e aí eu tomei a liberdade de desenvolver esse draft aqui, para a gente se alertar. Por que para ter esse alerta? Porque eu gosto de comentar, o processo nas organizações, ele é o DNA.
Então, se você tem um processo estabilizado, enxuto, organizado, você consegue ir para a próxima camada, que é a indústria 4.0. Você consegue pôr automatização, robô, big data e outras, data science. Como é que você vai fazer uma data science se você tem um processo quebrado e os dados não estão qualificados? Não funciona. Como é que você vai pôr um RPA se você tem um processo que não está estruturado, né? Então, eu acho que são camadas, e agora está surgindo, que vai vir, não adianta a gente pensar que não vai vir. Eu acho que a gente está entrando numa outra era que eu gostaria de compartilhar com vocês, a era da conectividade. Tem alguns palestrantes aqui do agro, eles estão referenciando que a ruptura que vai ter no agro, porque tem os equipamentos que já têm essa competência de fazer essa transformação, troca de informações, e faltava a conectividade. Então, com a implementação do 5G, que isso vai, a velocidade da implementação, ela está sendo muito maior do que foi estipulada dentro do programa. Por quê? Isso daí é negócio. Agora, não adianta, e o metaverso, ele é uma fusão do mundo real com o mundo virtual efetivamente. Agora, vocês vão para analisar, você faz uma loja virtual no metaverso, que o cara vem aqui, seleciona o produto, põe no carrinho, tal, tudo virtualmente. Se você não tiver uma infraestrutura de base apropriada, você não entrega o que o camarada comprou. Então, a gente tem que ter uma visão a gente está pronto para ir para um ambiente dessa natureza. O que a gente precisa, eu até falo, né, que nosso evento é um evento de reflexão. O que a gente precisa para estar pronto para esse novo cenário? Vai vir, vamos ter muitos desafios, mas a gente tendo essa figura em mente, a gente vai ter a competência e o entendimento de qual é o desafio. Todos vocês já devem ter participado, as suas organizações, de algumas ações da indústria 4.0, né? De colocar robô, e já devem também ter sofrido com essas implementações tecnológicas. Então, é isso que eu tomo a liberdade, né, de todo ano passar alguma insight aí para vocês. E novamente eu queria agradecer aí ao Carbajo ter aceito a homenagem aí de executivo do ano, né? E até repetindo, né, eu acho que tem aqueles lá aqui, né, dos homenageados. Não, tá bom. Como é que surgiu? Acho que eu repito isso daí, mas acho que é importante. Como é que surgiu a homenagem do executivo do ano? Estava conversando com o Osiris, uma pessoa fenomenal, e ele me falou assim: poxa, estava conversando com o pessoal do Nobel, e eu perguntei para eles por que o Brasil não ganha nenhum Nobel. Aí eles explicaram que eles têm um processo de avaliação e, infelizmente, nós estamos acostumados de não valorizar os próprios brasileiros, né? Então, dentro do protocolo, a gente acaba não sendo eleito. Então, como é que tem vários países que têm Nobel de Literatura, até não sei se vocês sabem,
a Lígia Fagundes Telles competiu com o Bob Dylan para o Nobel de Literatura. E lá eles fizeram uma campanha, o Bob Dylan ganhou. Então, aí eu falei, bom, eu tenho o campo, tenho o gramado, tenho a bola. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Osiris, você aceita ser homenageado no Congresso, né? Aí veio essa trilha que nos orgulha muito, que nem o Sérgio já falou, Osiris, o Célio Bózola, Ideval, Ricardo Pellegrini, Cristina, Sérgio Rial, o Renato Garcia, o Mauro, aqui até a foto veio equivocada, e o Carbajo, né? Carbajo homenageado desse ano. Então, a gente tem que ficar muito lisonjeado. E o que eu falo aqui agora não é em meu nome, é em nome de todos os profissionais. Por quê? Quando a gente homenageia um executivo, qual é o princípio? O princípio é de propiciar para vocês um espelho. Olha, se o Carbajo está aqui, eu quero entender como é que ele chegou, como é que o Carbajo, o Mauro, eles chegaram nessa posição. Então, se a gente tem o objetivo de disseminar essas melhores práticas, promover o incremento de inovação e de eficiência nas organizações, a gente também tem que provocar a vocês quererem serem os futuros executivos das organizações. Sérgio, por favor. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Eu convido ao palco Márcio Abraham, da CETEC, Luiz Oliveira, da Ótima, Osmar Codo, da Minitab, e o nosso caríssimo Mauro Correia, representando todos os demais homenageados dos outros anos, por gentileza. Então o Luiz, infelizmente, ainda não está conosco. Só à tarde, perfeito. E o Osmar, acho que não. O Osmar está ali, ô grande mestre. Vamos lá. Neste momento, eu tenho a honra de convidar ao palco o homenageado como executivo do ano do 13º Congresso Six Sigma Brasil, Ricardo Carbajo, CEO da Xerox do Brasil e um dos profissionais mais celebrados e admirados da indústria nacional. Não apenas por sua trajetória profissional, que é brilhante, mas também pelo seu compromisso dioturno com a inovação, inspirando profissionais e corporações do Brasil e no exterior. Palmas para o nosso caríssimo homenageado. Antes de passar a fala para o nosso homenageado, preciso falar que ele é presidente da Xerox do Brasil, como já dito, foi nomeado para essa posição no início de 2012, após um período bem-sucedido de 2 anos, liderando a operação da Xerox no Chile. Ao longo de seus 30 anos de carreira na Xerox, Carbajo atuou em diferentes atividades comerciais, de marketing e gestão, até integrar o comitê executivo da operação brasileira como diretor executivo de marketing e, posteriormente, diretor executivo para sistemas de produção gráfica e impressão de grande porte, e diretor executivo também de serviços. Ele é formado em Engenharia de Sistemas pela Universidade da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, com MBA executivo na Copet. Ricardo Carbajo ingressou na Xerox em 1990 como estagiário no escritório do Rio de Janeiro. Um líder à frente, sempre à frente do seu tempo, old school, mas super transformado digitalmente, conectado com o mundo e, acima de tudo, uma grande pessoa, um homem muito bacana, que vocês vão ter a oportunidade de ouvir o discurso dele hoje. Carbajo está não só apoiando há muitos anos o Congresso Six Sigma em todas as suas edições, como também apoia outras iniciativas, onde estávamos com ele com um jantar, sempre dando insights para executivos. Aproveitem que vai ser uma fala bastante, com certeza, com muito conteúdo. Uma salva de palmas, Ricardo Carbajo. Bom, eu só queria dar um insight. Eu também entrei como estagiário na Xerox. Trabalhei 20 anos lá. É um privilégio de estar concedendo essa homenagem para o Carbajo, que a gente acabou também trabalhando em umas épocas
juntos, né? Se cruzamos na jornada. Parabéns aí, Carbajo. Agora eu faço um discurso mais longo. Vamos conceder uma homenagem? Eu vou tomar a liberdade, Carbajo, de ler. Nossa homenagem e admiração ao executivo que acumula mais de 30 anos de sucesso profissional, reconhecido pela sua trajetória de excelência na Xerox Corporation e contribuição ímpar na área de gestão empresarial a partir do compartilhamento do seu alto nível de conhecimento e talento, influenciando a transformação da sociedade brasileira, com inovação e eficiência. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Ricardo Carbajo. Então, vamos fazer uma foto bem legal, todo mundo aqui para frente, junto com a placa. Isso, o Márcio, o Mauro, isso, façam uma linha legal. Tá bom assim? Um pouquinho mais para frente, Tatu? Isso, beleza. Com a palavra agora, o nosso homenageado. Opa, obrigado. Homenageado, lisonjeado. Estou até com vergonha aqui. Já subi no palco muitas vezes, mas assim, homenageado não é muito comum. Mas muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz por uma série de razões. Antes de falar de mim, eu queria pontuar a satisfação de ver esse auditório cheio num congresso sobre gestão. A gente vive hoje num mundo extremamente dinâmico, envolto em tecnologias, coisas muito atrativas do ponto de vista de contato, inovação e tudo, e a questão da gestão, a preparação acadêmica acaba ficando um pouco em segundo plano. Então, o fato de vocês estarem aqui dedicando 2 dias do tempo de vocês nesse congresso é algo que eu não tenho dúvida vai gerar retorno para vocês, tá? Muita gente jovem, muita gente aí iniciando a carreira, com certeza vocês vão ter um futuro brilhante se seguirem investindo na questão da capacitação. Parabéns aí, Clóvis e pessoal do Congresso Six Sigma pela organização. É muito fácil hoje a gente andar por São Paulo e ver congresso de games, congresso de tecnologia, congresso disso, daquilo, automação, mas gestão tem ficado um pouco em segundo plano e eu acho que isso aqui tem um papel fundamental. Falar um pouco de mim. Como o Clóvis e o Sérgio falaram, eu tenho uma carreira talvez bem diferente do que a gente vê na maioria dos executivos. Tá? Não significa que é melhor ou pior, só é diferente. Tá? Principalmente nos dias de hoje. Eu entrei na empresa há 32 anos, já não são mais 30, como estudante, estagiário, no escritório do Rio de Janeiro. Eu pegava onda na praia de Ipanema, aí tinha que fazer faculdade, aquela pressão, pai, mãe, não sei o quê. Fui parar na Xerox como estagiário. Era uma empresa bem diferente na época. Na época, era uma empresa com foco 100% num produto, que era a copiadora, e, obviamente, hoje isso mudou bastante. Então, ali entrei como estudante, estagiário, ficou um tempo como estagiário, fazendo aquele trabalho duro de estagiário, né? Mas aprendendo bastante. E aí passei por diversas posições na empresa, comecei em tecnologia, fui para marketing, depois áreas de negócio, áreas comerciais. Em algum momento, acho que fiz algo errado, não sei. O chefe chegou, bateu no meu ombro. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você tem que mudar para São Paulo porque o negócio está lá. Tá bom, Carioca, Ipanema, praia, tudo, fui morar em São Paulo. E o pessoal dizia que era uma promoção. Enfim. Não, e foi interessante o seguinte, a primeira coisa quando eu falo, bom, o que eu vou falar em casa, né? Como é que eu vou resolver essa situação agora? E o meu chefe na época era um francês, e ele dizia assim, Ricardo, é o seguinte, cara, você vai mudar para São Paulo, mas você vai com tua esposa lá passar um fim de semana, e você vai ficar nesse hotel, a gente tem um motorista lá, você vai ficar com esse motorista, vai nesse restaurante, vai fazer esses programas aqui com tua esposa no fim de semana. Aí você vai convencê-la aí.
Aí eu falei, bom, tá bom, vamos lá, né? E assim aconteceu, fomos, deu tudo certo, maravilhoso, adorou São Paulo. Não quero mais saber de praia, Ipanema, não, São Paulo está ótimo. O problema é que colocou o padrão, a barra lá em cima. Então, mas foi um movimento interessante. Eu estou em São Paulo há bastante tempo, adoro esse dinamismo aqui de São Paulo. Depois de um tempo, a empresa já passando por alguns problemas, dificuldades, e alguns executivos da corporação chegaram para mim e falaram o seguinte: Ricardo, você está aqui há muitos anos, a gente gosta muito de você, e a empresa é gerenciada por estrangeiros há muito tempo. Tá? Nós tivemos, acho que, 4 gerações de estrangeiros gerenciando a empresa. E a gente quer ter um executivo brasileiro à frente da companhia. Isso vindo de gringos, né? Eu falei, ok, e aí como é que a gente faz? Eu falei, não, você vai fazer o seguinte, a gente vai tirar do país, você vai ficar fora aí alguns anos, vai se preparar, cortar vínculo com as pessoas aqui, não ter mais amizade com ninguém, você vai pegar a experiência, entender outros mercados, depois, se tudo der certo, você volta e assume aqui a presidência na Xerox do Brasil. Eu falei, tá bom, vamos embora. E fui. Ocorre que no meu, talvez, segundo, terceiro mês de expatriado, já começa a pressão. E aí, está gostando? Falei, tá ótimo. Minha mudança nem chegou ainda, mas estou gostando. Mas se prepara que você tem que voltar. Eu falei, pô, o que é isso? Não, a situação está feia no Brasil, a gente precisa que você volte. Mas, bom, enfim, acabei ficando entre pressão de lá e discussões de cá. Fiquei 2 anos fora e voltei para tocar o que a empresa chamava de a última tentativa de turnaround da empresa. E eu falo isso aqui para vocês, acho que é importante, porque muitos executivos, a maior parte dos discursos que a gente escuta tendem a ser de grandes projetos de crescimento, de inovação, de grandes coisas que são feitas, onde a empresa cresce de forma exponencial. E aqui eu vou falar da outra face de um líder, que é também enfrentar problemas. E vocês vão passar por isso, não tem a menor dúvida. Tá? A vida não é feita só de flores. Então, eu vim para cá com a missão voltei ao Brasil com a missão de executar o turnaround, que nada mais é do que tornar a empresa rentável. Era uma empresa que perdia dinheiro. E perdia dinheiro já há bastante tempo, e caía o faturamento, caía a receita, e perdia dinheiro, e entrava num ciclo vicioso sem fim. Então, essa foi a missão que eu recebi. Foi duro, a gente trabalhou alguns anos, eu diria uns 3 anos, até conseguir colocar a empresa rentável novamente. Muito problema do passado, o legado que o Brasil gerava. Mas, com um plano de turnaround que a gente implantou, tinha 10 pilares ali que eu tinha colocado, né? A comunicação é algo importante, tentar saber que existe pós-turnaround, existe uma vida futura, porque a tentação de só cortar custo e tal, ela é grande, mas você tem que entender que você tem que, ao mesmo tempo que você está saneando a empresa, você tem um futuro para tocar, é isso que a gente está buscando. Então, foram 10 pilares ali que a gente tinha e a gente executou com a ajuda da equipe, a equipe composta por pessoas internas e também com o apoio de pessoas que vieram do mercado. Mas foi duro, a empresa não gerava caixa, a gente tinha que pedir dinheiro para a corporação, cada vez que a gente ia pedir dinheiro para a corporação era muito complicado, porque o gringo não gosta de dar dinheiro para a gente, então a gente apanhava, voltava, mas era resiliente, até que a gente completou esse ciclo e a empresa voltou a ser rentável, voltou a dar lucro, voltou a crescer, e hoje é uma empresa extremamente saudável, ainda em transformação do ponto de vista de negócio, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas a satisfação de ter esse trabalho concluído foi grande. Tá? Então, passada essa fase, a gente pensa agora, bom, e como é que a gente olha para frente, né? Nós, Xerox, aqui tem gente jovem que talvez nunca tenha tido contato com uma máquina copiadora, como a gente tinha antigamente. Né? Nós éramos a empresa conhecida, né, como aquela empresa, o que é Xerox? É o sinônimo de cópia. E o que faz? Você pega aquela máquina, você bota um papel branco nela, aperta um botão verde, sai um papel pintado.
era isso que a gente fazia. Simples, fácil, não tem muita ciência ali, apesar dos componentes tecnológicos eram inovadores para a época. Mas isso, o mundo mudou, ninguém mais hoje tira cópia, né? Eventualmente você tira uma cópia, mas mudou. Então, como é que a gente sai dessa situação? O nosso negócio ele passou a ser muito alavancado por impressão, e aí tem vários concorrentes, a impressão desde escritório até impressão gráfica, esses livros que vocês compram em papel, e olha as transformações que a gente teve que passar, como foram duras, né? O Brasil imprimia mais ou menos 250 milhões de folhas de cheque por mês, quase tudo impresso em máquina Xerox. Quem imprime cheque hoje em dia? Ninguém. Então, o nosso negócio vai desaparecendo. Todos os extratos bancários, contas de telefone, contas de luz, tudo isso era impresso em equipamentos nossos. À medida que o tempo foi passando, isso foi sumindo, né? Hoje a gente praticamente não recebe mais extrato de cartão de crédito. Vinha aquele extrato com 10 páginas, hoje tudo online. Então, a gente teve que ir transformando o nosso negócio para ir substituindo esse faturamento que a gente ia perdendo. Hoje a gente tem um negócio já bastante digital, ainda temos um componente de impressão, que são impressoras de escritório, até impressoras de alto volume, para impressão de livros, por exemplo, para impressão ainda, infelizmente para vocês, felizmente para a Xerox, tem uma aplicação de impressão que essa não reduz, só aumenta, que são aquelas multas que a gente recebe em casa de carro, passou no sinal vermelho e tal. Eu não tenho orgulho de dizer que é feito na nossa máquina, mas é importante para o nosso negócio. Tá? É impressionante o volume de multas que é gerado. Então, essa é uma parte importante do nosso negócio. A outra parte é a parte do negócio digital. E aí o conceito que a gente implanta é tudo aquilo que é documento, não importa se ele é impresso, se ele é digital, faz parte do nosso negócio. Então, hoje a gente tem ofertas, né, de gestão documental para tudo aquilo que envolve fluxo de trabalho, automação de processo, onde você tem um documento associado, a gente faz a gestão. Então, por exemplo, gestão de pagamentos de contas a pagar e contas a receber em grandes clientes. Então, tudo aquilo de uma forma digital, com validação da carga tributária feita diretamente conectada às prefeituras, mais de 2.000 prefeituras conectadas, para a gente validar, por exemplo, nota fiscal de serviço, e aí a gente extrai aqueles dados e faz o input no sistema ERP, por exemplo, um SAP, Oracle. Então, são exemplos de coisas que a gente faz. Toda a parte de entrada de alunos em universidades, de forma digital, toda aquela documentação, histórico escolar, tudo aquilo é digitalizado, armazenado numa base de dados, na nuvem ou no próprio ambiente do cliente. A gestão daquilo, guarda, toda feita também por sistemas Xerox. Uma convivência muito saudável entre o papel e o digital. Hoje a gente tem sistemas que têm cobrança, por exemplo, em papel, via WhatsApp, apresentado na tela, enviado por e-mail, tudo isso dentro de um ciclo totalmente controlado, que a gente chama de multicanal. Então, esses são exemplos da transformação que a gente realizou na Xerox, de uma empresa de copiadora para uma empresa de gestão de documentos de forma digital. Tá? Isso é um pouco do histórico. Quando a gente olha ainda mais para frente, desafios como, além do desafio do negócio em si, que eu citei, a gente vive um momento que vocês devem ter escutado em alguns palestrantes ontem e hoje um pouco mais talvez, que é a importância do ESG, do Environment, Social and Governance. Então, esse é um tema fascinante, é um tema que eu aconselho vocês a prestarem muita atenção, porque ele é um tema que envolve uma mudança conceitual. Se a gente... O Cláudio falou aqui do Osiris e a conversa sobre o Nobel, né? Há muitas décadas atrás, um sujeito chamado Milton Friedman, junto com o pessoal da Universidade de Chicago, desenvolveu uma teoria, e ele foi vencedor do Nobel de Economia, tá? Esse Milton Friedman. Ele desenvolveu a teoria que foi adotada por décadas e décadas, que era o seguinte: dizia que o principal propósito de uma empresa é gerar retorno para o acionista.
é dar o lucro e gerar dinheiro de volta para o acionista. Isso com o ESG tem mudado bastante. Tá? O conceito agora está mudando de o capitalismo voltado para o acionista para capitalismo voltado para os stakeholders. Quem são os stakeholders? É todo aquele ecossistema que a empresa, de alguma forma, afeta. Gerar retorno para o seu funcionário, gerar retorno para a comunidade, gerar retorno para o acionista, claro, sem dúvida, gerar retorno para os seus fornecedores. Como é que a empresa, então, trabalha os seus objetivos dentro de um conceito de ESG, buscando esse retorno para os stakeholders e não mais apenas para o acionista. Então, isso envolve a responsabilidade social, envolve diversidade, envolve gestão de meio ambiente com metas muito bem definidas. Tudo isso, o processo de governança corporativa, tudo isso é hoje a agenda e pauta do ESG e para mim, é um dos pontos de trabalho que eu mais tenho me dedicado. Okay? Queria desejar para vocês, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade. Tem um vídeo? Então vamos ver um vídeo aqui. Ó. Today, Xerox is pushing the world forward. We solve work's biggest challenges and transform the world's leading institutions. To make work better, now more than ever, for all. For SMBs, we modernize, support, and power flexible workforces. For enterprises, we enable digital transformation by connecting print workflows, data and analytics with corporate IT ecosystems securely. For technicians in the field, we are reinventing the customer service experience with artificial intelligence and augmented reality. For everyone, we automate workflows and increase productivity. And we continue to produce colorful, impactful ways for businesses to communicate. Plus, Xerox offers innovative financing solutions for new technologies in addition to office printing to help businesses grow. This robust ecosystem of hardware, software, and IT services is sustainably powering today's and tomorrow's workforce. We're proud to bring this approach to solve a new set of customer problems. Xerox makes global supply chains more resilient using additive manufacturing. We develop industrial Internet of Things solutions to monitor critical infrastructure. And with clean tech, we're striving to improve the world for future generations by engineering air conditioning solutions that reduce greenhouse gas emissions. We believe that everything we do should have a meaningful impact on the planet and society. Xerox will never stop taking on work's toughest challenges because we're the ones who can. O vídeo mostra algumas coisas que a gente tem, realidade aumentada, a internet das coisas, impressão 3D, uma série de inovações que nós temos. E outro dia me perguntaram, qual é o negócio da Xerox hoje, né? Porque Xerox é sinônimo de cópia, é só isso que vocês fazem? Eu falei, não, hoje a gente vende tudo aquilo que as pessoas acham que a Xerox não vende. Pensa dessa forma. Acho que assim facilita um pouco o entendimento, ou confunde mais, quem sabe. Mas, de novo, gente, queria agradecer, desejar a vocês aí um grande congresso, agradecer a Clóvis, toda a equipe do Six Sigma, Mauro Corrêa pela inspiração, tá aqui um ano depois de ver o Mauro homenageado, para mim, só aumenta o orgulho pela referência que o Mauro é na indústria nacional. Desejar para vocês aí um grande congresso, aproveitem bastante, porque esse investimento de vocês vai ter retorno sem dúvida. Obrigado. Gente, eu tenho um pedido inusitado. Enquanto está rolando a foto, a Cris, a minha caríssima responsável pela comunicação do evento, ela passou para mim R$100. Está aqui, ó. Não é Silvio Santos, R$100, reais. Vejam vocês todos, é lógico que eu vou confiar, e a Cris também, que quem realmente perdeu os R$100, por gentileza, a gente vai deixar isso na chapelaria com as meninas, tá? Então, veja na sua carteira, se você estava no bolso e caiu, verifique se você perdeu os R$100, tá certo? E eu vou deixar isso lá. Primeira vez que eu faço isso em 15 anos, mas tá tudo certo, beleza? Então é isso. Senhoras e senhores, após as fotos, vocês têm a partir das 10 o nosso coffee, ou seja, daqui 5 minutinhos, e na sequência, às 10h30, Tieco Aoki. Beleza? Aqui no nosso palco.
Maravilha, um bom congresso a todos, um bom segundo dia e fiquem em paz. Valeu!